Vamos falar de futebol? Notícias, análises e curiosidades do mundo do futebol. Começa aqui. Boa tarde, ouvintes do Chutecast. Tudo bom com vocês? Eu sou o Jota, prazer. Nosso primeiro episódio. Então, já deixa o seu like, se inscreve, pra galera do YouTube, ativa o sininho. Galera do Spotify, já me siga, por favor, e já salva, já curte, para você ir ouvindo no decorrer do tempo. Vamos ter bastante informações aqui sobre futebol e vamos iniciar falando primeiro da apresentação do Cuca ontem, onde vimos alguns pontos interessantes. O primeiro é sempre o mais comentado, de quando ele vai assumir o time, que é a questão do caso que ocorreu lá na Suíça em 1987 com a garotinha. E ele, apesar de não ter muita justificativa para fazer o que ele fez, ele deu, acredito que a melhor resposta, a menos pior resposta possível que ele poderia dar. Foi o seguinte: ele falou, resumidamente, que está aprendendo, segue se tornando uma pessoa melhor, aprendendo muito com a família, porque ele cresceu num ambiente familiar com muitas mulheres. Outra coisa, ele está promovendo ONGs também para auxiliar nessa questão do respeito com a mulher. Acredito que o que ele fez não vai ser apagado. Ele cometeu o erro, ele continua tendo esse erro no currículo dele, mas ele está fazendo de tudo para melhorar, mas aquilo não vai ser apagado da história. Outra coisa, agora falando de futebol, algumas coisas que deu para analisar agora pelo treinamento dele. A gente viu o Bernard jogando mais pela beirada, o Scarpa jogando pelo meio, mais como um camisa 10 mesmo, que foi como muitos pensaram que ele viria como um camisa 10, ele acabou jogando aberto pela direita. Robert Santos chegou no Galo em 2024, não foi usado, porque ele foi usado em 2 jogos. Aparentemente tá alcançando uma vaga aí, pelo menos no time titular. Gabriel Menino, titular. Uma linha de defesa agora com Saravia, Lianco, Júnior Alonso e Arana. Chega desse esquema de 3 zagueiros. Gabriel, como eu falei, Gabriel Menino titular. Alan Franco, titular. Então, resumidamente, a gente tem um Atlético bem diferente do que era com Gabriel Milito. E isso porque estão chegando peças. Tá chegando o Natanael, tá chegando algum atacante, alguns, no caso, que Cuca pediu para a diretoria. Acredito que em algum certo momento vão chegar meio-campistas. Inclusive, falando do atacante, o principal nome ligado atualmente é o Júnior Santos. No início do ano e até mesmo no finalzinho do ano passado era muito especulado o Arthur, porém os valores acabaram assustando a diretoria do Atlético. O Atlético ofereceu 10 milhões de euros ao Zenit, o Zenit pediu 15. Minha sincera opinião é o seguinte: o Galo tá querendo repor a altura, correto? O Paulinho foi vendido por 18 milhões. Esses 18 milhões, para mim, tem que ser reinvestidos no cara que tenha algo próximo do nível dele. O Arthur tem próximo, não é do nível dele para mim, mas é próximo. Então, eu acredito que se você quer repor alguém praticamente do mesmo nível, você vai ter que pagar praticamente o mesmo preço, porque o mercado de hoje em dia está muito inflacionado. Outras opções, que a gente ouve especulando, Bruno Henrique, o Júnior Santos, que nem eu havia dito anteriormente, que devem ser negociados. Ontem, estou gravando esse podcast no dia 14 de janeiro,
No dia 13 ontem começou a aparecer várias especulações envolvendo o Sérgio Ramos por dois motivos. O primeiro é que ele postou um story junto à Mizuno, que é sua patrocinadora, onde tinha uma música de fundo, que era a torcida do Atlético cantando. E também porque ele começou a seguir o Hulk no Instagram. Mas a diretoria já desmentiu essa negociação, falou que não existe nada entre o atleta ligado ao Atlético. Foi uma simples ação de Sérgio Ramos e talvez até da própria Mizuno, né? Talvez uma intenção de patrocinar o Atlético, vai saber o que é. Falando das vendas, que foi um assunto muito comentado ontem pro Vitor, mediante a apresentação do Cuca, por que das vendas, né, de Zarate e Batalha, principalmente por valores tão baixos. O Vitor, até maio de 2023, 24, vinha com intenções de renovação com o Zarate, e o meio-campista se mostrou ok, feliz aparentemente com isso. Mas o Vitor mandou uma proposta, o Zarate considerou muito abaixo do que ele queria, e o Vitor tentou seguir com negociações, mandou diversas vezes mensagem para o representante do Zarate, que não respondia, ou quando marcava reuniões presenciais ele não aparecia. Até o próprio Matias Zarate recebeu a proposta na mão dele, não do representante, na mão dele, e ele também não respondeu. Então, mediante a isso, o Racing se mostrou interessado, e segundo o Vitor, o fato de estar em fim de contrato deixou o time refém do Racing, porque se o contrato está acabando, não vai ter nada lucrativo, porque vai acabar e ele vai sair de graça para qualquer outro time. Inclusive poderia ter ido para um time brasileiro, mas o valor foi realmente muito baixo, 2 milhões de dólares. Segundo o Transfermarkt, o Zarate está avaliado em 8 milhões de dólares. Então, não foi um bom negócio, mas precisava ser feito. Falando do Batalha foi vendido a 1 milhão de dólares, que realmente é o valor dele, segundo o Transfermarkt. Mas ele teve problemas com o vestiário, principalmente depois da final da Copa do Brasil, da Libertadores. Teve muitos problemas com a galera no vestiário, e ele acabou, além disso, a vontade de voltar para a Argentina, 13 anos morando fora da Argentina, família e amigos lá, tendo que cuidar. Então ele decidiu ir para o Boca Juniors, que foi o primeiro time que demonstrou interesse nele. A intenção da diretoria era ficar, e do próprio Boca, né? Era contar com os dois jogadores para essa temporada, mas eles não aceitaram. Falando do Paulinho, né? Não tem muito sobre o que comentar. Eu pesquisei um pouco sobre e foi um negócio muito interessante. Primeiro, foi a maior venda da história do Atlético. Segundo, foi vendido por 18 milhões de euros. Mais 2 jogadores, que é o Gabriel Menino e o Patrick, que não são jogadores ruins. E além do mais, o Zarate vale 17 milhões de euros no Transfermarkt. Então, acima do valor de mercado, para um jogador que só vai jogar pro meio do ano, só vai voltar a jogar em maio, junho, devido à sua lesão. Ele ficou 6 meses jogando na base de injeção. O time do Atlético, segundo o Vitor, o objetivo é aumentar o nível, não diminuir, mas não está sendo feita uma movimentação para aumentar o nível da equipe.
do ano passado para cá. Convenhamos. Vitor contratou o Thomas Coelho, do Atlético Paranaense, até o momento. Aparentemente já tá tudo certo. Contratou o Natanael, do Curitiba. Tem interesse em Bruno Henrique e tem interesse em Júnior Santos. São ideias interessantes, mas não ideias que, no geral, vão transformar o nosso elenco num top 5 do futebol brasileiro. O elenco precisa ser expandido. O Atlético precisa de jogadores que tenham o mesmo nível dos titulares ou um nível parecido, para não acontecer que nem aconteceu no ano passado, onde o Galo teve problemas tanto de lesão quanto no momento de Copa América. O Atlético apanhou, tomou porrada atrás de porrada. 4-0 do Palmeiras, 4-2 do Vitória, 4-2 do Flamengo dentro da Arena MRV, derrota atrás de derrota. Então, o Atlético não só precisa de jogadores para suprir titulares, como também precisa de jogadores para encher o elenco, para ter jogador no banco. E isso tem um preço a ser pago. Porque o Atlético teve a saída de 8 jogadores. 8 no ano passado para cá. Eles são Mariano, Vargas, Allan Kardec, Maurício Lemos, Zaratio, Batalha, Paulinho e... quem que eu não contei? Não, acho que foi todo mundo. Então foram 7. Perdão. Foram 7 reforços. Reforços não, foram 7 vendas. Ou liberações de contrato, né? O Maurício Lemos, o contrato foi rescindido amigavelmente. Zaratio, Batalha e Paulinho vendidos. E Vargas, Mariano e Allan Kardec acabaram os contratos. E são muitas saídas para um time que vem fazendo poucas movimentações em questão de contratações, que pode afetar muito o time. O Atlético já joga no sábado contra o Cruzeiro lá nos Estados Unidos. E no domingo já começa o Campeonato Mineiro. Não dá para você se esconder no mercado, principalmente numa temporada que nem a temporada do futebol brasileiro. É uma temporada muito cheia. Então, falando sobre o Atlético nessa janela de transferência, é isso que eu tinha para falar. Falei sobre a apresentação do Cuca, sobre o que parece ser a base titular dele. Falei sobre as vendas e sobre possíveis chegadas. Então, já vou me despedindo aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Repetindo, né? Deixa o like, se inscreve. E galera do Spotify, me segue e baixa o podcast para você ir ouvindo. Compartilhem, por favor. Então, muito obrigado. Um abraço a todos vocês e uma ótima semana. Gostou do Papo Sobre Bola? Compartilhe com a galera. Deixe seu comentário. Muito obrigado por sua audiência. Fique ligado para mais.